Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos retornando com mais um vídeo sobre discipulado. O primeiro vídeo, como introdução, nós falamos sobre a Bíblia e a divisão dela, Antigo e Novo Testamento, destacando a divisão também do Antigo quanto do Novo Testamento. E um tempo depois de muito tempo, a gente grava outro vídeo aqui para poder dar continuidade a essa realidade. O discipulado faz parte da minha vida desde a minha conversão. Então, há mais de 20 anos que eu me converti. E eu experimentei o discipulado, mudou a minha vida, me fez me envolver na vida da igreja local. E hoje eu trabalho com discipulado. Por onde eu passei, eu pude aplicar essas lições que eu vou transmitir para vocês de forma resumida e bem rápida, contudo extremamente interessante, esse material, Crescimento e Discipulado, da editora Cultura Cristã, é um trabalho excelente. E você pode aplicar dentro do contexto da sua igreja local, É um material da IPB, excelente também, e eu uso ele para discipular novos convertidos, e hoje eu estou usando na vida da igreja, trazendo esses aspectos da revitalização. Aí temos esse material aqui, que é da Renovada, da nossa igreja, da nossa editora, igreja, Na realidade esse é o primeiro, Fundamentos da Fé. Aí depois vem esse aqui, igreja. Depois nós temos discipulado de liderança em pequenos grupos e maturidade, que aí já entra num processo mais apurado, e a gente trabalha isso na vida da igreja. E recentemente eu recebi um material do pastor Vanderlei da Silva, esposo da irmã Roseli, ela que é psicóloga, e acho que ele trabalha nessa área também. E eles me enviaram material, sabendo que eu trabalhava com discipulado aqui na igreja. Eles me enviaram um material que eu gostaria de compartilhar contigo, que é esse Restaurando a Identidade Cristã, que também é uma série de discipulado. Resíduos da Alma, ou Livrando-se dos Resíduos da Alma, que também é um material de discipulado, ele usa na igreja dele, é um material próprio dele. Superando Desafios e Adversidades, A Vida Cristã na Prática, Sobrevivendo às Pressões da Vida. E aqui nós temos 3 livros que ele também me mandou, Chamados para uma Missão Nobre, Como Manter as Bênçãos Conquistadas, e aqui é o livro do Livrando-se dos Resíduos da Alma, pastor Vanderlei da Silva. Ele é pastor de uma de nossas igrejas renovadas no estado do Paraná. Depois eu pego mais detalhes sobre ele e compartilho com você, Ok. Ele pastoreia em São José, Santa Catarina, Na realidade, Santa Catarina. E é pastor da Renovada ali, esposo da irmã Roseli e pai do Carlos Tampoliana e William. Excelentes materiais. Eu estou aqui degustando e aos poucos a gente vai se inteirando desses materiais. Discipulado. É importante ainda discipulado? Vale a pena investir tempo? Alguns acham que isso é gastar tempo. Quem compreende o discipulado, quem viveu o discipulado e vive o discipulado, sabe que o discipulado é a vida da igreja, no sentido de trazer um ensino sólido, um ensino fundamentado nas Escrituras, sempre com 3 objetivos. Primeiro, glorificar a Cristo. Glorificando a Cristo, glorificamos ao Pai e glorificamos o Espírito. Segundo, edificar vidas. Edificar vidas é algo que todo ministério pastoral precisa compreender. Todo pastor. E terceiro, é justamente a expansão do reino de Deus. E aí eu queria deixar um texto base para esse nosso momento. Na verdade, esse texto aqui é o texto que engloba toda essa realidade de discipulado na minha vida, que é Mateus 28, o verso 18 em diante, quando Jesus fala sobre a autoridade que foi dada a ele, e no verso 19 ele diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os
a obedecer ou a guardar a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o ponto base do discipulado. Jesus envia para que esses homens possam fazer discípulos, batizar os discípulos e ensinar os discípulos a obedecer tudo o que Cristo nos ordenou. E quem é Jesus para você? Quando você fala sobre Cristo, o que te vem à mente? Qual é o pensamento que você tem no coração quanto à pessoa de Jesus? Muitas pessoas, no nosso contexto brasileiro, religioso, cultural, Jesus se tornou uma figura pública, uma figura bem conhecida, entre aspas, por uma grande maioria, contudo, não na sua forma mais especial, que é justamente nós podemos andar com Cristo, podemos caminhar com Ele, e aprendendo com Ele e dele, podemos transmitir isso a outras pessoas. Isso é discipulado vivencial, discipulado na prática. A vida da igreja deve respirar isso, porque disso depende o futuro do mundo, do corpo de Cristo na terra. Então, quem é Jesus? E aí a lição que a gente usa e que a gente trabalha isso, e que todas as vezes que eu ministro sobre ela, o meu coração arde todas as vezes, em todas as lições, porque a gente entende que o chamado da gente é preparar homens e mulheres para viverem nesta terra, defendendo a sua fé, proclamando a palavra de Deus, adorando a Deus, vivendo a comunhão dos santos e ao mesmo tempo nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Então, certamente você já ouviu falar de Cristo e não há quem se compare a Ele na história da humanidade. Então, o nosso maior desafio diário, como seres humanos e como cristãos, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo a cada dia é o nosso maior desafio. E quando eu falo conhecer a Cristo, eu só posso conhecê-lo por meio da sua palavra. É interessante porque a palavra de Deus, ela é extraordinária. Lá em João 5,39, Jesus traz uma palavra ao coração dos seus ouvintes naqueles dias, quando ele destaca que os judeus, eles diziam conhecer a Deus, eles diziam examinar as Escrituras, mas as Escrituras falavam dele. E aqueles homens estavam automaticamente rejeitando a pessoa de Cristo naquele momento, naquele contexto, significando dizer que eles não entenderam o que as Escrituras diziam sobre Cristo, e eles precisavam então compreender isso com urgência, e isso também se aplica à nossa geração. Mas é interessante porque esta palavra que Jesus disse que somente nela nós podemos examinar sobre ele, é uma palavra que muitos questionam, porque muitos dizem, mas foram os homens que escreveram a Bíblia, foram os homens falhos, pecadores, de fato, homens falhos e pecadores, mas o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, declara que esses homens foram inspirados por Deus, separados por Deus e santificados em Deus. Homens separados, inspirados e homens santos. E a ideia de santo é justamente alguém que foi separado por Deus e para Deus, com uma finalidade definida, com um propósito de objetivo muito claro diante daqueles que eles se apresentam. Então, a palavra de Deus ela deve ser levada em consideração, ela precisa ser levada a sério, uma vez que Cristo se revela também pela palavra. Então, a gente vê nas Escrituras o que falaram sobre Jesus, pessoas que caminharam com Ele, pessoas que andaram com Ele, pessoas que o viram por algum momento e tiveram ali num momento um reflexo de revelação do céu sobre quem Ele é. Por exemplo,
João Batista, em João 1, 29 e 34, vai declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 34 do mesmo capítulo 1 de João, ele vai dizer que de fato ele viu e testifica que Jesus é o Filho de Deus. Olha que interessante, que coisa extraordinária. João era primo de Jesus, melhor dizendo, e eles cresceram separados, cada um no seu contexto de história, e João naquela realidade, né, foi criado num deserto, e tem todo um contexto profético sobre ele. Jesus, ele tem toda aquela realidade de ser levado de um lugar para outro, para fugir da morte, porque já mesmo na sua infância, já era alvo da própria morte. Homens tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Então João, quando ele fala sobre Cristo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está tendo aquela visão do Antigo Testamento sobre o sacrifício, sobre o Cordeiro, aquele animal perfeito que era trazido sem nenhuma mancha diante do sumo sacerdote ou do sacerdote para ser apresentado ao Senhor e ali imolado, sacrificado e ter o seu sangue aspergido sobre o altar. E todo aquele contexto estava na mente e no coração de João, e o Espírito Santo traz isso à tona quando ele contempla Cristo vindo em sua direção. Então, para João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Filho de Deus. Aí mais à frente nós temos Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus faz aquela pergunta que até hoje deve soar aos nossos corações: quem diziam os homens que eu sou? E aí eles vão dizer, e Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí há um silêncio. E naquele momento Pedro é tomado pelo Espírito e ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que extraordinário. Que coisa tremenda. E Jesus vai dizer que aquela revelação não veio de Pedro simplesmente. O Pai encheu os lábios daquele discípulo para ele declarar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. André, ele vai dizer a Pedro, né, porque é André que faz essa conexão, apresenta Pedro a Jesus, e depois Pedro tem a sua própria experiência com Cristo, né, ali quando estava pescando e a pesca não deu certo durante a noite, e Cristo então se aproxima e está pregando a palavra, e Pedro está chegando de uma noite sem descansar e sem pescar nada, e de repente Cristo dá uma palavra e automaticamente Pedro lança as redes. Ele tem ali um momento de encontro com Cristo, porque diante de Cristo não há coração que não se quebrante. Mas André, né? André, ele ouve Cristo, ele tem um encontro com Cristo, e ele vai buscar Pedro, ele diz assim: olha, vem ver um homem o Messias, venha ver o Messias, venha ver o Messias, venha experimentar daquilo que ele tem ministrado ao nosso coração. Então André faz essa ponte de ligação entre Pedro e Jesus, e isso nos ensina um exemplo extraordinário. Queridos, nós precisamos ser ponte entre os homens pecadores perdidos e Cristo, o Salvador. O discipulado também nos ensina isso. Nós precisamos abrir mão de nós para podermos compreender o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então veja só, aqui em João capítulo 1, versículo 41, André diz assim a Pedro, olha só que interessante. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, isto é o Cristo, e o levou a Jesus. André levou Pedro a Cristo. Talvez aquele não tenha sido um momento de conversão, mas houve um primeiro impacto. O Messias, o Filho da promessa, o ungido do Senhor, aquele a quem nós aguardamos desde a manifestação dos profetas no Antigo Testamento. Então, para André, Jesus é o Messias, né? E aí, Cristo, Messias, né? Hebraico, Messias, Cristo, grego, a mesma conotação, o mesmo significado, o ungido do Senhor, né? E aí existe toda uma realidade por trás disso, que vai apontar sempre para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.
É interessante nós destacarmos que Jesus é um nome comum. Era um nome comum na sua época, é um nome comum hoje, em muitos lugares principalmente. Mas Cristo é um título. O título daquele que Deus enviou, Cristo, o Messias, né? O Salvador. Jesus significa Salvador, Messias ungido. Então, o Salvador que Deus enviou ao mundo foi um Salvador ungido pelo próprio Deus, porque veio da parte de Deus para trazer a mensagem de salvação. E a mensagem que ele trouxe é ele mesmo. Ele é a mensagem ao mundo caído e perdido. Então, os samaritanos, por exemplo, quando tem aquele momento ali, lá em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana e aquela conversa, aquele diálogo, a água viva, e ela deseja aquela água, e ela descobre que está diante de um profeta, e depois ela descobre mais ainda que é além de um profeta, quem está diante dela é o Cristo, o Salvador do mundo, o Messias. Ela vai para a sua vila, volta, traz um monte de gente, e aí os samaritanos ouvem Cristo. Aqui em João capítulo 4, verso 42, eles ouvem o que Cristo está ensinando, e aí eles dizem assim para a mulher: agora não cremos somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, né? E para os samaritanos ele é o Salvador do mundo. Ah, que coisa maravilhosa! E aquelas pessoas não voltaram para suas casas de mãos vazias. Elas não voltaram para suas casas com o coração destroçado. Pelo contrário, eles encontraram com a própria vida. Eles voltaram regozijando porque eles se depararam com o Messias, o enviado de Deus. Aí o centurião romano, que no momento da crucificação, no último suspiro do mestre, ele vai fazer a confissão que fica registrado inclusive por Mateus aqui no seu Evangelho, capítulo 27, 54, que ele declara: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então as pessoas que caminharam com Cristo, João Batista, Pedro, né? André, os samaritanos, o centurião romano, eles tiveram uma leitura sobre Cristo. É óbvio que existem muito mais textos, né, sobre outros personagens que falaram de Jesus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas apenas esses, nos dão uma noção, né, de quem Cristo é. Então, quem é Jesus para você? Ele não é apenas um milagreiro. Ele não é apenas aquele que veio para perdoar no sentido raso da palavra. Quando Cristo perdoa alguém, quando ele alcança o coração de alguém, ele alcança para transformar esta vida, para reinar sobre esta pessoa, sobre a vida, a vontade, os anseios e desejos do coração desta pessoa. Então, é importante destacar porque não foram apenas as pessoas que andaram com ele, que testemunharam quem ele era. O próprio Jesus, ele tinha noção de quem ele era. Então a gente vai destacar aqui, né, que no Evangelho de João, né, no capítulo 5, versículo 18, o próprio Jesus vai declarar o seguinte, né, a parte B: mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 5,18, Jesus diz que é o Filho de Deus, e ao falar isso, ele se igualava ao próprio Deus. O próprio Cristo sabia quem ele era. Pessoas que andaram com ele, que o viram, que tiveram com ele, disseram quem ele era. E agora ele diz quem ele é. Ele é filho do Pai. O Pai o enviou e ele é representante direto e legal do Pai na terra. E aí tem João 36, 35, onde nós destacamos aqui Jesus também falando, né, sobre ele, quando ele declara aqui no verso 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que coisa extraordinária.
Então Jesus está dizendo, ele é o pão da vida, o pão alimenta, o pão sacia a fome. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que nós devemos nos alimentar todos os dias. Então assim, ele sabia quem ele era. Aí em João 8:12, ele vai declarar com as seguintes palavras: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz do mundo. Gente, isso é extraordinário. A gente vive num mundo caótico, guerras para tudo quanto é lado, os homens estão levando terror ao coração das pessoas, mas Jesus veio trazer a paz ao coração dos homens, e essa paz, a princípio, ela confronta, a princípio, ela nos desmorona, ela nos desconstrói, porque nada que esse mundo constrói na nossa vida tem um significado eterno. Mas aquilo que nós construímos em Cristo tem um significado eterno. Então, ele sabia quem ele era, a luz do mundo. Se essa luz que está sobre mim, se a luz desse computador aqui se apagar, eu vou ficar aqui no escuro. Olha que interessante. Quem não está com Cristo vive nas trevas, precisa de Cristo para andar na luz, precisa de Cristo para experimentar da verdadeira vida de Deus sobre aqueles que confiam e creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós temos também João 14, né? João 14, os versos 8 e 9, ali quando Jesus declara as seguintes palavras, verso 8 e verso 9: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus estava ali consolando o coração dos discípulos. Ele falava tanto do Pai, que aquilo ficava tão pleno nos seus discípulos, que Filipe chegou lá e falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A gente precisa falar de Deus de tal maneira que as pessoas queiram conhecer a Deus, que as pessoas queiram Deus. E aí Jesus vai dizer assim, olha, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e você não me tem conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Ele falando sobre ele. Se eu quiser ver Deus, eu tenho que ir a Cristo. Se eu quiser compreender Deus, eu tenho que me render ao senhorio do seu Filho. Ele é a representação exata de Deus. Ele em Cristo, conforme Paulo aos Colossenses, em Cristo nós estamos diante de toda a plenitude de Deus. Cristo é o Deus visível, que nos faz conhecer o Deus invisível. O discipulado é extraordinário, porque ele nos tira dessa realidade de vida rasa e nos promove a textos e nos conduz a textos simples, contudo profundo, quando aplicados da forma correta à nossa vida. Mas não foi somente Jesus que disse quem ele era. Não foram apenas os homens quem disse quem ele era. Não. O próprio Deus disse quem Jesus era. Vamos ver aqui em Mateus 3, 16 e 17, por ocasião do batismo de Cristo, quando ele é deitado nas águas ou quando ele é batizado por João Batista, né? A Bíblia diz que automaticamente, em forma de pombo, o Espírito Santo desce sobre ele. Aquela era uma forma de identificar o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. João identifica isso e fica maravilhado. João ouve uma voz, a voz dos céus, a voz do Pai, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem a minha alma se regozija. Comunhão, unidade, Pai, Filho, Espírito Santo, agindo de forma poderosa e contínua para gerar no coração dos homens
a verdadeira salvação através da revelação de Jesus Cristo, o seu Filho amado. O próprio Deus confirma isso. O meu Filho amado. Muitas pessoas desejam conhecer a Deus, né? Muitas. Mas qual é a única maneira de conhecermos a Deus Pai? Vamos ver o que nos diz aqui João capítulo 1, verso 18. Olha só o que nos diz o apóstolo João no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, no seio do Pai, o tornou conhecido. Ninguém conhecerá Deus verdadeiramente, se não conhecer o Filho verdadeiramente. Não, ninguém conhecerá. Agora vamos a um outro texto, lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, o verso de número 27, olha só que interessante aqui, de Mateus aqui para o nosso coração. Todas as coisas lhe foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Esses dois textos, João capítulo 1, versículo 18 e Mateus 11, 27, estão falando a mesma coisa. Se o homem quiser conhecer a Deus, ele só pode fazer isso por meio de Jesus Cristo, porque Cristo foi enviado pelo Pai para torná-lo conhecido. Depois nós temos outra pergunta. Muitas pessoas desejam se aproximar de Deus. Qual a única maneira de nós chegarmos ao Pai? Conforme João 14,6. O que diz lá em João 14,6? Isso é fácil, né? Esse texto é conhecido por todos, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que eu posso me aproximar de Deus? Existem atalhos? Todas as religiões levam a Deus? Não no conhecimento pleno da sua vontade, não. Todos os caminhos levam a Deus para juízo. O único caminho que leva a Deus para a salvação é Cristo e acabou. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Né? E aí mais uma perguntinha básica. Né? Você acha que é suficiente acreditar em Deus? O que você acha? Tem gente que acha que sim. Eu achava que sim. Até me deparar com essa realidade da pessoa do Filho de Deus. Por exemplo, lá em Tiago 2,19, Tiago diz que é importante ter fé em Deus, mas até os demônios creem e estremecem. Significa dizer que, dentro desta realidade, dentro desse contexto, e a gente vai lá para João 14,1, né? Quando Jesus declara ali: credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Credes em Deus, credes também em mim. Se eu acreditar em Deus e não acreditar em Cristo, eu estou perdido. Se eu acreditar em Deus e acreditar em qualquer outra coisa, na minha religião, e não acreditar em Cristo, eu estou perdido. Credes em Deus, credes também em mim. Você sabia que o diabo tem mais fé do que muito crente? Porque o diabo teme a Deus, os demônios temem a Deus. Existem cristãos que não temem a Deus. Eles dizem conhecer a Deus, mas eles o negam com a maneira como vivem, demonstrando nenhum temor a Deus, demonstrando na realidade uma irreverência para com Deus. E aí, por último, é importante descobrirmos então, acreditar em Deus não é o bastante. Eu preciso crer no Filho para que eu então esteja alinhado com o propósito do Pai. E por último, como eu disse, né? Por que a Bíblia nos revela o que Cristo fez e quem Ele é? Evangelho de João, capítulo 20, né? Você pode acompanhar depois na sua Bíblia, destacando cada texto que eu estou falando para você aqui, e você pode então ver.
João 20, verso 30 e 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam e que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, por que as Escrituras nos revelam o que ele fez e quem ele é? Por uma única razão. Primeiro, para que a gente creia que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ok? Tudo que ele fez, tudo que ele é, aponta para essa realidade. Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Somente por ele nós temos acesso a Deus, porque ele é o Filho amado de Deus. E uma vez crendo, isso me coloca com direitos à vida eterna. Não merecemos, mas Deus nos concede pela fé no seu Filho. Então, eu espero que a partir de hoje, Jesus seja para você muito mais do que alguém interessante ou o maior homem que já existiu. Não. Ele é o padrão perfeito de humanidade, mas ele é Deus, junto com o Pai e com o Filho. Então, eu preciso conhecer a Deus, e eu só posso conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E ele viveu cheio de graça e de verdade. E os discípulos viram a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu espero que, de forma breve, um estudo de 1 hora e meia aproximadamente, com perguntas e respostas, 35 minutos é suficiente para edificar a tua vida e conseguir despertar a tua consciência para realidades maiores da parte de Deus para a tua vida. Eu sou o pastor Juvenil Novaes, desejando sempre abençoar a tua vida através da minha instrumentalidade. Eu queria orar por você e com você em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, eu te louvo pelo privilégio de podermos conhecer a Cristo e conhecer de tal maneira que as nossas vidas foram, estão sendo e continuará no caminho da transformação. Eu te louvo porque todo o material produzido por homens e mulheres do Senhor para ajudar no trabalho da grande comissão, Deus, é feito para proclamar a tua glória, para exaltar o teu nome e dar que essas pessoas que me ouvem ou que me ouvirão, Deus, elas tenham um sentimento de amor por Cristo, um sentimento de desejo em conhecê-lo mais e melhor, para servi-lo melhor. Que o Senhor os abençoe para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te capacite, Deus te fortaleça. Lembre-se, discipulado é o caminho da vida cristã. Forte abraço e até o próximo encontro.